No vídeo de hoje vamos falar sobre um filme nojento, grotesco, reflexivo, que dá medo, que é estranho e várias outras coisas. Então pega aí tua pipoca, ó, senta aí, vamos lá falar sobre o filme de hoje. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal Assista com William. E sim, eu tô comendo pipoca, na verdade a pipoca já acabou, né? E bora lá pro vídeo de hoje. No vídeo de hoje vamos falar sobre o filme A Substância, que lançou em 2024. E bora lá pro enredo, que é um pouco confuso, mas eu vou tentar resumir e explicar algumas coisas. A Substância vai contar a história basicamente da personagem principal, que é a Elizabeth Sparkle. O filme não se aprofunda muito em falar sobre o seu passado e tudo mais, mas já dá pra você entender que a Elizabeth Sparkle é uma pessoa muito famosa, porque ela vai andando e tudo mais, e várias pessoas vão reconhecendo, dizendo que adora o trabalho dela, e blá blá blá, e blá blá blá. Porém, a Elizabeth Sparkle tá passando sobre aquela coisa da crise da meia-idade, onde ela já está envelhecendo, e a indústria do Hollywood, ou seja lá do que ela fazia na televisão para ser famosa, está mudando. E hoje em dia não existe mais tanta oportunidade de trabalho para ela por conta de sua idade, porque normalmente as pessoas querem pessoas mais jovens, entre 18 a no máximo 30 anos, alguma coisa assim. Até que então, de repente, a Elizabeth Sparkle ela sofre um acidente de carro, vai parar dentro de um hospital. Nisso acontece alguns acontecimentos, até que então um cara vai e bota meio que um pendrive na bolsa dela, falando que ela é uma boa voluntária para um tal projeto. E ele não fala diretamente com ela, ele simplesmente pega lá o pendrivezinho, um negócio que nomeado, né, um pendrive meio que grande, que dentro dele, né, tem um nome que se diz A Substância. E ele bota na bolsa dela e ela depois, quando chega em casa, depois desse acidente, ela vai vasculhar sua bolsa, ou seja lá o que é, e vê esse pendrive e resolve botar na TV. E rola um vídeo bem explicativo falando sobre o que se trata a substância. Basicamente, em resumo geral, a substância é algo que você vai tomar, que dentro de você vai sair uma outra pessoa, ou melhor, vai sair você mesmo, sendo que um eu mais jovem. É meio louco, meio confuso explicar essa parte, mas vamos lá. Bom, é óbvio que tem toda uma questão científica que nesse pendrive, através de um vídeo, explica ela, explicando todo o processo, vamos assim se dizer, do que iria ocorrer. É claro que ela olha isso, acha algo muito estranho, muito louco e tudo mais, mas ao decorrer do tempo, cada vez mais ela tá se afunilando naquela questão da crise da meia-idade, está ficando velha, não se acha mais bonita, atraente, a indústria não quer mais tanto ela o quanto um dia já queria, e entra todo aquele processo de que ela não se aceita mais. Até que então ela bebe, acontece várias coisas e ela vai atrás dessa substância. Dentro do pendrive tem um número que ela vai lá, liga falando que quer essa substância, e aí a pessoa fala rapidamente um endereço e basicamente uma numeração. E é exatamente isso que ela faz. No dia seguinte ela vai nesse endereço, a numeração é tipo um cartão, ele tem lá a substância que ela quis comprar e obter, e basicamente ela faz vários processos para resumidamente acontecer isso que eu falei para vocês, que vai sair um outro corpo humano dentro do corpo dela, através das costas dela, e nisso, quando ela acorda, ela já acorda na consciência desse outro corpo humano que saiu dentro dela. Eu sei que é meio complicado, confuso explicar, mas exatamente isso em resumo geral que acontece, sendo que o corpo humano que ela sai dentro do seu próprio corpo é um corpo humano mais jovial, mais bonito, e aí ela continua seguindo o processo de fechar, né, no caso, como ela saiu dentro do seu próprio corpo, ela tem que agora fechar a parte de trás, porque foi todo rasgado e tudo mais, então ela vai lá e costura seu próprio corpo e etc. O filme já começa a trazer várias loucuras e pontos angustiantes desde o seu começo, mas isso é algo que eu vou falar um pouco mais pra frente. Continuando o processo da história, existem algumas regras que tinha nas instruções bem claras sobre como iria funcionar. Basicamente, iria existir dois corpos, o corpo dela mais velho, que é a que ela não gosta muito, e o corpo dela agora mais novo, e querendo ou não, a cada 7 dias ela tem que trocar de corpo, passar
um tempo com o corpo dela original, que é o corpo dela mais velha, e depois trocar e passar um tempo com o corpo dela mais jovens. E não apenas isso, ela tem que todo dia fazer um recarregamento, vamos assim se dizer. Por exemplo, se ela está no corpo mais jovem, ela tem que todo dia ir lá no corpo velho dela, que ela não está utilizando, e tirar uma espécie de líquido dentro do corpo velho dela e botar dentro do corpo novo dela. E aí ela vai continuar seguindo a vida. Porém, a cada 7 dias, sem exceção, ela tem que trocar uma vez ou outra com o corpo. Ou seja, a cada 7 dias ela vai ter que ir lá e voltar para o corpo dela mais jovem ou mais velho. E ela usa isso através de conexões de sanguíneo, né? Que enfim, tudo é bem explicado no filme, parece meio louco falando razoavelmente, mas é basicamente isso. A parte bizarra, aonde a gente já começa a entender, além disso tudo, é que, pô, William, e se ela não conseguir, por algum motivo, dentro desse prazo de 7 dias, realizar a troca de corpo automaticamente que ela tem que fazer, né? Que ela injeta uma seringa no corpo velho dela, injeta uma seringa no corpo novo, e aí ela realiza essa troca de consciência, vamos assim se dizer. O que é que acontece? Então, aí é onde entra o lance da coisa que, cara, é incrível. A princípio, ela quando está no seu corpo jovem, ela ama tudo aquilo, fica olhando e reparando o seu corpo, abismada com a sua própria beleza, com seus charmes e também com alguns benefícios que a beleza traz. Por mais que a gente diga que a beleza não importa, a boniteza não importa, o que importa é o que tá dentro de si e tal, por mais que filosoficamente falando é bonito, a gente sabe que na vida real, de fato, o fato é diferente, que às vezes exige outras coisas, como por exemplo, o vizinho começa a ser muito mais tranquilo, amável com ela, as empresas obviamente querendo contratar ela, ela começa a arranjar um trabalho novo lá, como uma atriz de dança, alguma coisa assim, então abre um leque de portas só pelo fato dela ser jovem, bonita e atraente. Então, querendo ou não, é isso. Mas aí as coisas começam a se complicar quando ela tem que começar a realizar a troca de 7 em 7 dias para passar um tempo com o seu corpo velho, porque sem exceção tem que realizar essa troca. Quando ela vai para o seu corpo mais velho, enquanto o corpo jovial, né, o corpo jovem dela fica lá meio que recarregando as baterias, vamos assim se dizer, ela quando tá no corpo dela normal, que é o corpo jovem, ela não tem nada o que fazer, ela fica meio desanimada, ela fica contando os dias, fica contando as horas, vamos assim se dizer, pra ir pro corpo jovem dela e viver a sua vida. E aí começa uma confusão sem fim de várias coisas. Ponto número 1, o que é que acontece se ela não realizar essa troca de 7 dias sem exceção? Eu, infelizmente, não vou falar o que é que acontece, porque isso faz parte do suspense, mas eu meio que já suspeito que se você for inteligente, juntar um cérebro com outro, assim, você vai já saber mais ou menos o que acontece. Mas resumidamente, dá merda. Quanto mais o tempo passa de ela não realizar a troca em 7 dias, vai acontecer uma coisa muito ruim. Quanto mais prolongado, seja em horas também, pior vai ser. Mas essa questão em si, eu acho não legal falar aqui pra vocês, porque os meus vídeos são sem spoiler. E aí eu acho que seria meio que um spoiler tirar essa parte de suspense, que eu acho que é uma das coisas maravilhosas. A Substância é um filme muito bem dirigido do começo ao final. Assim que começa o filme, com a Elizabeth Spark dirigindo, ela começa a ver uns outdoor que antigamente tinham o seu rosto sendo trocado, literalmente arrancado, e sendo colocado umas mulheres mais jovens. Então, desde o começo do filme, o filme ele já concretiza muito bem o que ele quer falar, para onde ele quer ir, a abordagem que ele quer ir e para que lado ele quer ir. Esse é um filme medonho, mas eu creio que ele não seja assustador. Não é um filme de terror, quer lhe assustar no sentido tipo de Annabelle ou qualquer outra coisa. Esse filme ele quer lhe passar uma angústia tremenda, umas coisas que você fique raciocinando, né? E ao mesmo tempo uma reflexão sobre a vida, sobre a questão de beleza e sobre também a indústria, querendo ou não, de famosos, de Hollywood e de todas as coisas, que ele bate muito bem forte sobre isso,
retratando às vezes através de uma imagem de um empresário, através às vezes de o empresário mostrando seus sócios, uma pressão que existe para com os artistas, seja músico, cantor, ator, seja lá o que for no mundo artístico, né, sobre tudo isso e principalmente para que as pessoas, né, os artistas, ator, cantor e tudo mais, consigam retratar isso de uma maneira perfeita, com a boniteza perfeita. William, por que esse filme é tão angustiante? Porque literalmente, praticamente todas as cenas são explícitas, vamos assim se dizer. Desde o momento que começa a realização da troca de corpo, ou até do momento que ela meio que se expande para dois corpos, né, que o corpo mais novo sai dentro do corpo mais velho, através das costas dela, você consegue ver desplugando um negócio e tudo mais, até o momento que ela vai ter que fechar, né, o seu próprio corpo mais velho que tá lá, né, fechar no sentido de costurar o seu corpo e outras deformidades horríveis e horroroso. Lembra do que eu falei, o foco desse filme é falar sobre beleza e, é claro, por questões também, falar sobre a feiura, sobre a estranheza, sobre o horrendo. Então, muito desse cara, esse filme é maravilhoso, tipo, tem muitas cenas que passam um momento de tensão, de angústia, até porque a câmera fica o tempo todo muito próxima da personagem, que passa um ar de angústia, passa um ar de mais fechado, sem contar o horror visual, o horror de monstro, o horror de gosma, de coisas, e eu não vou dar spoiler, né, enfim, então vocês já vão imaginando daí todas essas coisas. E é claro, eu não recomendo esse filme para quem tem uma questão assim mais fraca em relação a angústias ou coisas mais, como é que eu posso dizer, mais minuciosamente, sei lá, esse filme vai deixar você angustioso, então se você já tá angustiado com a vida, eu recomendo não assistir, vai ver outro filme. Mas vamos lá, eu amei o fato desse filme, ele ser muito escrachado em muitas coisas. A gente compreende que é algo ficcional, é algo aparentemente que mexe com biologia para poder um corpo novo sair dentro do corpo velho, e que apesar de existir dois corpos, é basicamente uma única pessoa. Eu gostei muito como esse filme retrata a questão da rejeição que a gente tem com nós mesmos, a partir do momento que a mulher é uma única pessoa só, mas ela começa a preferir a sempre o corpo novo e a rejeitar cada vez mais o corpo velho em todos os aspectos que você imagina, é algo muito louco, porque é uma própria pessoa que tá se rejeitando e é uma loucura. Mas a maneira como isso é abordado é excelente. O enredo desse filme foi bem feito, os efeitos especiais, cara, chega a dar nojo só de lembrar, é maravilhoso de horrendo, né? É tão horrível, é tão angustiante que chega a ser maravilhoso. Porém, teve um pequeno problema que eu acho que o filme, a partir do final, vamos assim se dizer, em alguns trechos também, ele se estende mais do que o que poderia se ter ali, né? O filme ele se estende muito, ele entrega a proposta dele, né, de passar a angústia, porém ele se prolonga muito em muitas cenas, em muitas partes, principalmente a reta final dele. Dava pra ter cortado muitas coisas, dava pra ter, sei lá, pareceu que a proposta dele era só ficar passando angústia e só se prolongando sem um fim, vamos assim se dizer. Era mais um prolongamento desnecessário, sabe? Porque no final o filme acabou e a gente entendeu desde uns certos trechos ali o que é que ele queria passar. A Substância, ela retrata muito sobre aceitação, sobre você aceitar todas as coisas, tem um tempo, tem um limite, tem um prazo, e que não é porque você já passou da idade ou está sendo uma pessoa mais velha, ou seja lá o que for, que você é inutilizável, que você não tem mais vida, que você pode ter novas oportunidades, novas experiências ou viver melhor. Até porque aparece um personagem que acha a Elizabeth Sparkle, mesmo ela se achando feia, tem um personagem que acha ela linda, maravilhosa, chama ela pra sair, mas ela começa a se sentir tão horrível a tal ponto que acaba não saindo, começa a acontecer vários acontecimentos e, cara, é sensacional como isso é bem abordado e bem escrachado. Mas resumidamente é isso. A Substância é uma droga que ela meio que clandestina, claramente, que
replica as células, cria temporariamente uma versão mais nova dela, mas que tem certas regras lá, tem que ser seguida, porque senão acontece algumas coisas e aí é óbvio que em algum momento da vida a gente não tem como seguir em 100% sem exceção toda vez uma coisa. Então uma hora iria dar merda e aí é onde acontece várias coisas. A William, o que é que acontece se ela não seguir as regras? A William, como é o final desse filme? A William, e aí? A mulher se aceitou, não se aceitou? William, e agora? São dois corpos e uma única pessoa. Como é que ela vai fazer pra encerrar isso e tudo aquilo? Assista o filme. Ele vale muito a pena. A proposta dele, jovens, não é a importância do final dele. A proposta dele é todo o ensinamento ao decorrer dele. Apesar de ser um filme de terror, de angustiado, sabe, de horrendo assim, de você não vomitar, sabe? Ele passa um teor reflexivo muito alto que eu em particular adorei demais. Bom, galera, mas é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. E, gente, se vocês estão gostando, comenta aí outros filmes que vocês achariam legal. Comenta aí se você já assistiu, sem spoiler, se possível, né? Sobre o que você achou. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever. Não mais é isso. Valeu, falou e até mais.